Olá, História do Brasil aqui com o professor Flávio Ferreira, mais uma pílula de história. Hoje vamos tratar do Brasil pré-colonial, que corresponde ao período aqui de 1500 a 1532. O primeiro aspecto a ser abordado aqui é a questão econômica. Nesse período vai ter aqui destaque a exploração do pau-brasil, a árvore nativa da Mata Atlântica, né? E que é a mata original do Brasil, e que vai ser explorada a partir da mão de obra indígena, através do escambo. O escambo é a atividade de troca. É importante destacar que muitas vezes esse escambo é visto através de uma visão maniqueísta, onde o branco, o português, é visto como aproveitador, como enganador, né, que oferece objetos de pouco valor, e o índio é o ingênuo, aquele que troca algo de fundamental importância, que é a madeira, o pau-brasil, o suor do seu trabalho, por objetos simples, né? Ora, é importante a gente entender que era uma troca, antes de tudo, voluntária. E essa troca voluntária, ela satisfazia o interesse de ambos. Então, o pau-brasil, ele tem muito valor para o português, ele tem um valor comercial, ele tem a questão da extração da tintura, né? E também era uma árvore que dava uma madeira, a sua madeira era importante para a construção naval, mas ela era abundante para os índios. Os índios não tinham visão, nem noção, nem tinham essa noção da importância que o pau-brasil tinha para eles do ponto de vista econômico. Isso não funcionava na linguagem dos índios, isso não fazia sentido. Ao passo que pequenos objetos que eram trocados pelos portugueses, né? Espelhos, facas, talheres, utensílios, coisas que para os portugueses eram banais, tinham um relativo valor sim, um valor antes de tudo de novidade, né? Objetos que não existiam aqui e valor utilitário. Então, essa visão maniqueísta de que era uma troca entre os brancos malvados e o índio ingênuo é uma visão um tanto quanto maldosa, ingênua ou pouco reflexiva sobre o que é uma troca voluntária, que é uma troca que interessa a ambos. O segundo aspecto que nós vamos tratar aqui sobre o Brasil pré-colonial é o aspecto territorial. E aí há de se lembrar aqui que durante o Brasil pré-colonial e colonial também estávamos sob a regência do Tratado de Tordesilhas, né? Aquele tratado que demarcou as linhas de posse do continente que havia sido descoberto entre Portugal e Espanha. Esse Tratado de Tordesilhas, ele não vai ter muito efeito porque no primeiro momento nós vamos ficar vinculados à exploração do litoral, praticamente à questão do pau-brasil, como já foi dito anteriormente. Então, a exploração do território estava vinculada à atividade econômica. E o que é que vai ser feito no primeiro momento? Vai haver busca de riquezas, de atividades que fossem plausíveis para explorar, mas ela vai ser limitada inicialmente sim ao pau-brasil. Vamos ver que, do ponto de vista da exploração, é um ponto fundamental aqui, em 1504, a doação da ilha de São João a Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, alguns documentos falam como Fernão de Loronha, né? Foi aquele que teve a primeira concessão de exploração do pau-brasil e recebeu a ilha de São João ali no litoral pernambucano, né? O arquipélago da ilha de São João, como uma espécie de capitania para que pudesse explorar. Acontece, né, como está demonstrado aqui na imagem, que essa primeira atividade econômica do Brasil, o pau-brasil, ela não vai gerar um povoamento efetivo. Não vamos ter, a partir do pau-brasil, a efetivação, a ocupação, de tal modo que vamos desenvolver aqui um conjunto estruturado de governo, fundação de cidades a partir do pau-brasil. Apenas pequenas feitorias, né, como nós podemos ver na imagem, alguns pequenos povoamentos,
mas o pau-brasil não vai gerar essa efetiva ocupação. Essa exploração a partir do litoral, ela vai mudar de caráter a partir das expedições de Martim Afonso de Souza. As expedições de Martim Afonso de Souza têm função inicial de explorar o território para que pudesse ser demarcado, né, e para que as terras pudessem ser distribuídas para membros portugueses que viessem ao Brasil, para homens portugueses que viessem ao Brasil. Então, a sua motivação, a motivação dessas expedições, a principal delas é o declínio do comércio no Oriente. O comércio com as Índias já não estava sendo tão eficiente e tão lucrativo. Então, essa expedição de Martim Afonso de Souza, essas expedições, elas vão ser importantes também, porque elas vão ter um caráter duplo. Primeiro, de expulsar invasores, contrabandistas, à medida que ia sendo reconhecido o território, ia sendo mapeado que alguns, principalmente os franceses, estavam aqui contrabandeando, entre aspas, roubando as riquezas que os portugueses reconheciam como sendo deles. Segundo, que ela vai lançar as bases da colonização. Por que vamos poder afirmar isso? Ora, a partir de Martim Afonso de Souza, que vamos ter as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Então, atividade importante que vai desenvolver o período colonial a partir da instalação de engenhos. 2. A demarcação das terras, com a fundação de São Vicente. São Vicente é a vila que fica ali no território do atual estado de São Paulo, mais ou menos próximo da Baixada Santista, região de Santos, né? Que tem hoje como lema Célula-Mãe, ou seja, né, primeiro povoamento do Brasil, primeira efetivação, primeira vila. E Martim Afonso de Souza vai organizar ali o primeiro povoamento, instituindo, né, o símbolo do poder organizado, a presença da coroa portuguesa, né? Uma das primeiras construções vai ser o pelourinho, a igreja e uma câmara para instituir o poder, né? Em 1533, vamos ter a fundação do primeiro engenho de açúcar e aí vamos entrar realmente na fase do Brasil colonial, que é assunto para uma próxima aula. Abraço.